Então, essa daqui é uma apresentação, né? São duas apresentações em uma. A primeira parte é apresentando o meu background, a universidade de onde eu estou no momento, trabalhando como pós-doutor. E depois disso eu vou falar do projeto com o qual venho conversando já há alguns meses com o professor Vitor, e o estado que ele está agora, é um pré-projeto, e aí seria legal ter uma discussão sobre as ideias de como refinar esse projeto. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em Ciência da Computação pela Federal do Amazonas, onde fiz meu bacharelado. Depois, alguns anos eu fui para Engenharia Biomédica, onde eu já comecei a focar em interface cérebro-máquina, e depois disso eu passei para a ciência do movimento, já aqui em Leuven, onde eu fiz o meu doutorado e onde eu já estou há 2 anos fazendo o pós-doutorado. Cada mão esquerda controla o eixo horizontal. Então, com isso é possível treinar várias modalidades de coordenação motora, desde coordenação intrínseca, né, que são programas motores com os quais a gente já nasce, tipo mover a mão à mesma velocidade, ou padrões mais complexos, como girar uma mão 5 vezes enquanto gira a outra 2 vezes. E o primeiro estudo que eu fiz aqui, junto com os meus colegas, foi justamente investigar a questão, de como a coordenação muda, né, que isso é melhor estudado, mas como muda também em relação a receber um feedback visual imediato. E foi interessante ver que quanto mais idoso o participante, mais dependente eles ficavam da questão do feedback visual. Então, a remoção dessa informação externa afetava o quão corretamente eles conseguiam rastrear uma linha fazendo esse movimento com as 2 mãos. Em associação a isso, né, ao mesmo tempo eles fizeram isso enquanto nós estávamos gravando ressonância magnética, e uma coisa interessante associada com o envelhecimento foi a mudança da atividade cerebral para o córtex cerebral, em comparação com as estruturas que ficam abaixo do córtex. Normalmente isso pode ser interpretado como uma diminuição da automaticidade do movimento, ou, diferentemente, que pessoas mais idosas têm um controle cognitivo muito mais forte do movimento. E existe toda uma discussão na literatura se, principalmente essa parte frontal, se ela é benéfica ou não na execução dessas tarefas para pessoas mais velhas. Visto de uma maneira diferente, né, que esse é algo que eu tenho feito mais recentemente, que é a análise de redes cerebrais, e sem entrar em muito detalhe dessa imagem extremamente poluída, aqui, o que está sendo mostrado basicamente são regiões do cérebro, né, em relação na vertical, e as mesmas regiões na horizontal. Onde vocês estão vendo essas cores mais alaranjadas, quer dizer que existe mais comunicação cerebral entre os idosos, e onde tem mais cor púrpura, existe tipicamente, pelo menos durante essa tarefa, uma comunicação cerebral mais forte em pessoas mais jovens. Então, vocês podem até interpretar isso de uma maneira, através de uma técnica diferente, está sendo mostrado um resultado similar na direita e na esquerda. Isso é, a atividade cerebral, a conexão cerebral passa a ser mais forte nas áreas do córtex em idosos, mas a comunicação com o cerebelo e as outras estruturas fora do córtex, elas ficam mais fracas.
Isso, outra coisa interessante, voltando aqui, é que essa primeira matriz colorida, ela é calculada enquanto os idosos estão só deitados dentro do scanner. Então, eles não estão executando a tarefa. E à direita, a segunda matriz, elas são calculadas enquanto eles estão fazendo essa tarefa de coordenação manual. E o que é interessante é que existe menos mudanças, né? Apesar de parecer que tem mais, mas se a gente olhar só a parte do córtex, os idosos eles mudam a atividade cerebral em menor grau. E em um outro estudo similar, olhando essa modulação de atividade cerebral, observei cheguei à mesma conclusão, que é, ao executar a tarefa, áreas cerebrais envolvidas na execução da tarefa motora, por exemplo, o córtex motor e o córtex visual, a atividade nessas áreas aumenta com a dificuldade da tarefa. E não só isso, mas regiões cerebrais como essa indicada aqui, que é DMN, que é vocês podem pensar que é uma rede cerebral que fica ativa quando nós simplesmente não temos nada específico em mente. Então, a atividade nessas redes neurais, elas são inibidas, são suprimidas. E isso tem uma conexão com a dificuldade da tarefa motora. Então, nesse caso específico, os participantes eles tinham que executar um giro desse dispositivo na mesma velocidade nas duas mãos, e depois de 5 segundos eles precisavam girar para o outro lado só uma mão. Então eles faziam uma deflexão da coordenação, que é uma manobra difícil de ser executada. E os idosos eles mostraram uma modulação menor disso daí, mostrando que eles têm uma dificuldade de acompanhar a complexidade da tarefa. Eles atingem um limite funcional, quando fala de funcionamento do cérebro, eles atingem um limite funcional mais cedo em comparação com os participantes mais jovens. E essa diminuição, e é isso que está sendo mostrado aqui, quanto mais o participante consegue modular essa atividade cerebral, melhor é a performance, ou menor é a perda de performance relativa à complexidade. Então, normalmente, se nós estamos executando uma tarefa mais simples, nós temos a performance X, e essa performance certamente cai ao executar a mesma tarefa, mas com um grau de dificuldade maior. E a capacidade de manter performance, ela está associada com a capacidade de, entre outras variáveis, mas a capacidade de modular a atividade cerebral. Esses foram os principais estudos nos quais eu estive envolvido recentemente aqui. Atualmente eu ainda olho essa parte de redes neurais, mas do ponto de vista de dinamismo de conectividade. Então, como de um minuto para o outro existe uma flutuação funcional, e como isso está relacionado com essa flexibilidade, né, ela está mudando durante o envelhecimento e afetando a performance motora. Outro trabalho interessante que está sendo desenvolvido nesse momento é um consórcio europeu. Ainda não tenho resultado para mostrar aqui, mas é um estudo feito com jogadores de futebol, que já podem ser considerados profissionais, bastante treino, de 14 anos, e o impacto de treino de cabeçada se pode levar a microlesões cerebrais. Então, é um estudo que está envolvendo a Bélgica, a Alemanha, a Noruega, e vai analisar isso do ponto de vista funcional, estrutural e
da química cerebral. Então, esse é um projeto bem interessante que deve sair resultado, acho que até o ano que vem deve começar a sair o resultado com isso. Mas, de uma maneira bem geral, esse seria meu background, né, falando um pouco mais do recente, mas de maneira geral. Se tiver alguma pergunta, algum comentário que alguém queira fazer, talvez dessa primeira parte, pode fazer, senão eu já sigo agora para a parte 2, que seria o pré-projeto. Então, a ideia desse... Vocês estão vendo? Ok. A ideia desse projeto é desenvolver um sistema para fazer uma junção, né, de métodos computacionais aplicados ao aprendizado motor e ao esporte, para tentar otimizar o fornecimento de feedback durante a prática do arremesso no basquetebol. Então, basicamente, isso daqui é um trabalho do professor Vitor, mostrando as fases do arremesso, desde a preparação até a elevação da bola, estabilidade no pulo e, finalmente, o lançamento. E, se tudo correu bem, a bola vai desenvolver uma trajetória específica e vai ter o acerto na cesta. Né? Jogadores menos proficientes, né, se eles fazem esse lançamento múltiplas vezes, o resultado claramente não vai ser o mesmo todas as vezes. Então, existe uma variabilidade de trajetórias da bola muito grande. E, dependendo do ângulo de lançamento, da altura, existe uma trajetória relativamente específica ou otimizada, dados os próprios parâmetros do atleta, para conseguir o arremesso com maior probabilidade de acerto. O outro ponto, além da trajetória da bola, é que o ponto de partida da bola, então o posicionamento da bola em relação ao corpo, exibe uma variedade relativamente grande. Então, quando nós pensamos em jogadores mais habilidosos no arremesso, o que acontece é que as trajetórias são muito mais parecidas entre si, a variabilidade diminui, e o ponto de partida da bola também diminui. Então, a variabilidade como um todo, ela é reduzida, o que leva a um aumento maior e ela é reduzida de uma maneira a ter um maior número de acertos. E, incidentalmente, esse seria o mesmo processo de aprendizado, se nós pensarmos que isso aqui é um jogador iniciante, né? Depois de várias sessões de treinos, idealmente, o ponto final seria um estado como esse, mais ou menos. Uma coisa interessante é que tudo isso que eu estou falando eu imagino que vocês saibam até melhor que eu, mas vamos lá. A primeira fase desse treino, então, a diminuição dessa variabilidade de arremesso, ela acontece muito, muito rápido. Então, se nós pensarmos numa pessoa que nunca treinou basquete, as primeiras sessões, né, de treino, todo esse movimento biomecânico e trajetória da bola e acerto, então a quantidade de erro cai muito rápido. Mais para frente existe uma segunda fase onde o erro ainda continua caindo de uma maneira significativa, mas, interessantemente, se nós olharmos do ponto de vista cerebral nessa fase, já é possível detectar uma mudança em onde a atividade ocorre. A atividade ela passa a necessitar de um esforço menor,
e já começam uns sinais de consolidação do programa motor interno da pessoa executando a tarefa. E, finalmente, existe a terceira fase, que é bem a de realmente de automação, onde não é necessário mais pensar na execução da tarefa, e a própria tarefa ela passa a ser mais imune à interferência de aprendizado de outras tarefas. Eu coloquei esses 3 pontos no final porque, até onde eu saiba, pelo menos, não existe uma definição de até quando nós podemos aprender exatamente. A melhoria é muito baixa, mas ela tende a ter uma cauda muito longa. Então, isso é distribuído através de anos e anos e anos e anos e anos. Uma coisa interessante é que vários estudos já mostraram que fornecer vários tipos de feedback durante o treinamento consegue acelerar essa curva. Principalmente nessa fase inicial, vários estudos lidam com aprendizado de habilidades simples ou até relativamente complexas, mas tendem a focar nessa parte inicial. Mas é interessante que elas conseguem diminuir esse tempo inicial de aprendizagem. E existe uma revisão de 2013, olhando, bom, pelo menos na época, vários diferentes tipos de feedback e o efeito que eles têm na tarefa. E o que é interessante, né, é a relação com a complexidade da tarefa. E tarefas mais simples, elas intuitivamente necessitam de um feedback menos frequente e se beneficiam menos de um feedback, por exemplo, visual. Né? Eu vou focar um pouquinho no visual, que eu tenho mais familiaridade, mas se beneficiam menos de ter um feedback ao mesmo tempo da execução, mas se beneficiam bastante de ter um conhecimento de resultado. Pela simplicidade da tarefa, é possível especular que as pessoas são mais capazes de gerar um entendimento intuitivo dos parâmetros a serem otimizados. Mas a capacidade de gerar esse procedimento intuitivo, esse programa intuitivo interno, diminui conforme a complexidade funcional da tarefa aumenta. E a partir daí, ter um guia externo passa a ser mais vantajoso, assim como potencialmente multimodalidade ou outros tipos específicos. Então, o objetivo, tentando sintetizar numa única frase, o objetivo do projeto é desenvolver um sistema capaz de fornecer um feedback automatizado para otimizar parâmetros do arremesso do basquetebol durante o treinamento. Então, eu vou tentar pegar parte a parte essa frase do objetivo e tentar isolar mais ou menos quais são os objetivos específicos que tem pela frente, como está definido no momento. Então, a primeira questão é exatamente o que a gente quer dizer, o que quer dizer com otimizar parâmetros do arremesso no basquete. Né? Quais parâmetros? Mais importante é a trajetória da bola. E esse é o mais simples de ser fornecido. A ideia é que o arremesso da bola depende tanto do ângulo de lançamento quanto da velocidade. E através do feedback da trajetória da bola, deixar a pessoa que faz o arremesso gerar internamente o que é necessário fazer para, por assim dizer, consertar essa trajetória. Né? Nesse exemplo que estou mostrando aqui, se nós pensarmos que quem arremessou a bola fez o arremesso dessa trajetória em vermelho, o sistema poderia simplesmente fornecer um feedback indicando que a bola tem que ser arremessada um pouco, por assim dizer, mais para o alto, para desenvolver uma trajetória similar a essa em azul. Essa seria uma possibilidade. Um outro parâmetro interessante que pode ser abordado
é a questão do posicionamento das articulações, logo antes do arremesso, por exemplo, os cotovelos, posição da bola em relação ao corpo, em termos de altura e deslocamento lateral, assim como a variabilidade da bola ao subir. Então, essas são as duas principais possibilidades de feedback, principalmente a trajetória da bola, com a intenção de levar a um maior percentual de acertos. A outra parte importante do objeto desse projeto é a questão do feedback em si. Como fornecer esse feedback, quanto fornecer desse feedback. E uma coisa interessante que eu estava lendo recentemente em relação ao feedback, especificamente para habilidades esportivas, né? Bom, isso daqui é só voltando, que normalmente voltando ao que tinha dito antes, que o feedback ele tende a ser feito no início, mas se nós pensarmos em pessoas que já são treinadas, ainda não se sabe tão bem o efeito que o feedback vai ter na parte final do treinamento, uma vez que uma habilidade está consolidada, qual é o impacto do feedback em desaprender um conjunto de movimentos, por assim dizer, mal aprendidos. Então, existe uma questão de desaprender para reaprender, e isso ainda, até onde eu saiba, é uma questão pouco explorada. Mas em relação ao feedback no esporte, uma coisa interessante é esse knowledge of results, e esse conhecimento de resultados é simplesmente apresentar ao final da tarefa uma pontuação, um indicador da qualidade de como foi executado o movimento. E, interessantemente, fornecer a informação não simplesmente de maneira não criteriosa, mas fornecer o feedback após, por exemplo, arremessos bem-sucedidos, pode ter um impacto maior do que, por exemplo, informar onde o participante ou onde a pessoa que está fazendo o arremesso errou. Esse estudo aqui em particular é de um arremesso de bola, onde eles têm uma pontuação para arremesso, e eles mostraram consistentemente melhores resultados quando eles apresentam esse feedback depois apenas das tentativas corretas. Se não me falha a memória, que eles têm uma certa distorção visual que as pessoas precisam corrigir antes de arremessar. Mas, de qualquer forma, isso foi replicado em golfe, e eu não me lembro esse da direita qual foi o Goodine, qual foi o esporte, mas aparentemente esse é um efeito robusto. Então, passa a ser interessante dentro do projeto não pensar apenas em qual feedback, mas o quanto de feedback vai ser dado e em qual momento, para tentar ao máximo maximizar o ganho dentro do treinamento. Seguindo daqui, aí vem a parte que é mais computacional do projeto, que seria exatamente o que é o sistema capaz de fornecer um feedback automatizado. E existe um número de requisitos que seriam interessantes para isso. Em geral, o que se pode esperar de um sistema desse é que vai necessitar de diversas câmeras para adquirir o vídeo do mesmo objeto, nesse caso seria a bola aqui no meio, e de maneira bem simplificada, né, considerando aqui 3 câmeras, é possível triangular a localização da bola e aí recriar a trajetória até tridimensional, ou depois que pode ser simplificada para uma trajetória bidimensional, mas
a base do sistema seria essa. E esse é um esquema bastante utilizado, já foi publicado recentemente, tem um trabalho de um grupo japonês, do Nakano e colegas, utilizando 5 câmeras para obter o posicionamento tridimensional em várias atividades motoras, como arremesso, pulo e caminhada. Mostrando aqui só para indicar que existe a possibilidade de adicionar múltiplas câmeras para melhorar, inclusive, ou diminuir o risco de que uma determinada articulação seja bloqueada por causa de alguma posição no corpo. Então, existe sempre a possibilidade de extrair informação por diferentes tipos ou trios de câmeras. E relativo às articulações, é interessante que existem, inclusive, sistemas, esse daqui é o OpenPTrack, uma plataforma colaborativa de rastreamento, para rastrear articulações sem usar marcadores. Isso é interessante porque possibilita bom, não só o estudo científico, mas que isso seja aplicado de uma maneira mais ecológica, por assim dizer. Então, os sensores, nesse caso, são as câmeras, né, e então está aberta a quantidade de câmeras a serem utilizadas. Cada uma dessas câmeras obtém uma visão bidimensional, né, do atleta, e isso é finalmente integrado numa informação tridimensional de múltiplas articulações, né. Então, isso daqui é um exemplo do resultado disso. Ele usa uma biblioteca chamada OpenPose. E é interessante que, mesmo no caso de uma manipulação, como a da furadeira, ainda assim consegue registrar a posição das juntas, né? Isso mesmo em tempo real, apesar de não ser essa a necessidade. Então, quando existem várias câmeras, como é o caso daqui de baixo, né, em várias posições, isso é integrado num esqueleto tridimensional. Isso foi validado recentemente, que é o trabalho do Nakano. Ele comparou esse sistema, o OpenPTrack, em relação... Foram 5 câmeras utilizadas sem nenhum marcador, em relação a um sistema de motion capture, utilizando 16 câmeras e os marcadores de pele. A princípio, seria interessante discutir o quão bom ou não seria a precisão e o quanto se pode melhorar adicionando mais câmeras, né? Então, aqui o erro médio que eles tiveram durante um arremesso para o tornozelo foi de 17 milímetros, e aí para cada um dos eixos, né? Varia um pouco. Esse daqui é para o cotovelo. O erro foi significativamente maior, né? Provavelmente também é uma junta que estava fazendo um movimento mais rápido. Eu não tenho a informação imediata agora de qual foi a taxa de aquisição dessas câmeras. E também para o pulo, o joelho durante o pulo também foi uma comparação relativamente boa. E para a caminhada, que foi um pouco maior, mas também foi uma aquisição em 4K, então de altíssima resolução, mas que o trabalho desse projeto não é exatamente necessário. Do ponto de vista da organização do estudo, essa é uma parte que ainda está mais em aberto, que precisa ser trabalhada. A ideia é recrutar jogadores de basquete em nível recreativo, né? Então, o número ainda depende um pouco das comparações que vão ser feitas. E em termos de basquete recreativo, a ideia seria
ter participantes que não treinaram de maneira sistemática basquete. Então, nós traríamos um pouquinho para essa curva de aprendizado, um pouquinho mais para a fase inicial, que é uma fase mais estudada. Esses números em relação às sessões de treino e quantos arremessos por treino é algo que seria bem legal discutir agora, para ter a questão de ser arremesso suficiente e enquanto é possível evitar a fadiga e também uma perda talvez de motivação, baseado nesses estudos passados, fornecer o feedback após o arremesso correto. Então, já que isso foi mostrado que tem uma tendência a melhorar a taxa de melhora, e finalmente os grupos de comparação. Certamente a utilização do feedback e o controle, que seria sem o feedback, e aí em aberto ainda, até por uma questão de tempo para adquirir esses dados, se seria interessante ter uma comparação do feedback automatizado com o feedback de um treinador. E, bom, de uma maneira bem resumida, bem geral, né, esse é o projeto, e agradecer a atenção, e aí seria legal agora ter essa discussão sobre enfim, sobre os vários pontos do projeto.